atenção. Você vai acompanhar agora no Cidade Alerta uma grave denúncia feita por uma mulher de 34 anos. Essa história, que aconteceu aqui em Uberlândia, teve início no mês de outubro. Essa vítima, que você vai conhecer agora, ela conheceu um homem que trabalhava em uma casa noturna aqui da cidade. Só que não era um relacionamento amoroso. Ela era cliente dessa casa e esse homem trabalhava no local. Uma baladinha aqui da cidade. Como ela ia muito para essa balada com as amigas, eles acabaram, ei, tudo bem? Sabe quando a gente vai se familiarizando com as pessoas? E dali nasceu uma aproximação que seria para ela uma amizade. Tava ali, sempre, ela conversava, gente boa, ele também, aparentemente, um cara legal, que naquele momento, até aquele momento, não havia a desrespeitado em momento algum, e eles foram se aproximando. Na cabeça dessa mulher, era só uma amizade. Mas a real intenção de toda essa aproximação do homem veio à tona de uma maneira trágica, traumática. A confiança foi quebrada logo na primeira oportunidade que ele teve. E agora no Cidade Alerta, ela conta para você aí de casa o terror que viveu nas mãos deste homem que está solto. Carolina Barros, agora conosco, vai nos ajudar a contar essa história que é aterrorizante. O que para a vítima parecia uma amizade, logo se tornou um trauma e caso de polícia. Carol, outubro essa história foi registrada, esse crime foi registrado. E o que aconteceu de lá para cá? Porque a maior revolta da vítima é saber que mesmo ela tendo denunciado, apresentado tudo que ela podia como prova, o agressor ainda não foi preso. Boa noite. Boa noite, Luciana, para você e para quem nos acompanha também. Exatamente esse o temor dessa vítima. Porque imagine só, você ser vítima de uma série de crimes, porque não foi só um crime cometido por esse homem, e ela fazer o registro da ocorrência, procurar a delegacia da mulher, fazer todos os protocolos de uma vítima de crimes e até hoje, mais de um mês depois, ainda não ter o resultado que se espera, que é a prisão dele. E chama tanto a atenção essa informação, Luciana, porque não é a primeira vez que isso acontece com esse mesmo homem. Ele que tem 54 anos e tem uma extensa ficha criminal, inclusive por estupro de vulnerável contra uma criança, uma adolescente de 14 anos, em um ano anterior, em 2007. E ele tinha ficado foragido também naquela época. Imagine só o que passa na cabeça de uma vítima, de uma mulher que foi obrigada a estar em um lugar que ela não queria, a estar com uma pessoa que ela não queria, porque como você mesma disse, primeiro foi estabelecida uma confiança entre eles, uma amizade. Ela deixou muito claro que ela não queria nada além de amizade, apesar de ele ter sugerido alguma questão amorosa, mas ela negou o tempo todo. Então, para ela estava muito claro que isso não ia acontecer. Mas a abordagem desse homem partiu para outro segmento para que ele ganhasse a confiança dela. E é a partir daí que a gente vai começar a contar então essa história. Como é que ele fez uma abordagem para você a ponto de que você chegasse a sair com ele dentro de um veículo, no mesmo veículo você ia? Então, foi num domingo, né, por volta do 12h30, ele mandou mensagem, perguntando o meu endereço. Até então, como eu conhecia ele, eu tinha uma certa confiança, né? Então eu falei, não, tudo bem, passei meu endereço pra gente ir. Não perguntei muita coisa. Como ele tem uma casa à venda e eu vendo imóveis, eu pensei, não, deve ser para ver justamente a casa que ele está à venda. Mas não, me colocou dentro do carro. Quando eu fui ver, a gente estava indo para BR, ele sentido Prata, que num motel. Quando eu vi que era no motel, eu falei, não é possível. Aí, tipo assim, eu já entrei em estado de choque. Porque eu falei, não, mas como assim? Cadê a casa? Cadê, sei lá, eu achei que talvez poderia ser um almoço de amigo, né? Uma coisa mais normal.
E não foi, na hora que a ficha foi caindo, eu seria ser estuprada por uma pessoa assim, que eu achei que seria uma pessoa de confiança, mas não era. Eles se conheceram, como você mesma disse, Luciana, em uma boate que ela... Vamos restabelecer a comunicação com a Carol? Dia de chuva, você sabe como é que fica essa cidade, né? Nem a internet funciona direito. Mas é exatamente o que a Carol ia começar a contar agora. Essa mulher de 34 anos, que trabalha aí fazendo a venda de imóveis, acreditou que naquele momento ela iria só ajudá-lo em uma negociação. Iria só auxiliar ele nessa venda da casa ou um possível aluguel. Porque para ela era uma amizade onde ele poderia ali contar com ela para alguma coisa que não fosse um relacionamento. Mas aí ela acabou sendo surpreendida da pior maneira possível. Aquele homem que até então agia com gentileza, educação, que se mostrava uma pessoa disposta a fazer o bem, era um estuprador. E foi no momento em que ela saiu com ele naquele domingo, acreditando que ia ajudá-lo numa negociação dessa casa, que tudo vem à tona. Volta a Carol aqui comigo, com a vítima, porque foi nesta hora, quando ele manda a mensagem para ela pedindo o endereço, a vítima acredita que ia apenas ajudar o colega e acabou sendo vítima da ação covarde desse homem que já tem passagens pela justiça. Uma dor que ainda é muito forte para essa vítima, né, Carol? A gente que conversava anteriormente sobre esse caso e ela relatando a todo momento que mesmo os dias se passando, a lembrança daquele domingo ainda é muito forte. Exatamente, Luciana. A lembrança é muito forte e não vai sair da vida dessa mulher tão cedo, pelo menos enquanto não se fizer justiça, enquanto o tempo não curar essas feridas que foram abertas nessa vítima, nessa mulher de 34 anos. Depois que foi estabelecida essa confiança, essa relação de amizade, que ele supostamente entendeu que esse era o limite, ele partiu para a questão profissional. Ela é corretora de imóveis, ele disse que tinha um imóvel à venda, conquistou a confiança dela para mostrar esse imóvel para que ela pudesse fazer a negociação. E aí ele te colocou dentro de um veículo por aplicativo e te levou para esse motel. Isso, me chamou o Uber. Então, assim, como eu tinha uma certa confiança, eu fui, né? E foi indo, chegando até essa BR, na hora que eu vi que seria um motel, eu já comecei a ficar assustada, comecei a entrar em pânico. Daí ele pegou meu cartão, pagou o motel com meu cartão de débito, que é sua aproximação, foi em torno de R$150, passou meu cartão e entramos. Daí a gente parou na porta do quarto, o Uber foi embora, nisso a gente entrou, ele trancou a chave e nisso eu já ia pedir ajuda, ou chamar a polícia, ou ligar para alguma amiga minha pedindo socorro, né? Ele já falou, ó, desliga esse celular, não quero que você mexa no celular. E daí já pegou o celular dele, me mostrou vídeos, inclusive fazendo sexo com outras meninas que era funcionária dessa boate, ex-funcionária, na verdade, e falou, olha, você vai fazer igual, exatamente como ela está fazendo, eu quero que você faça. E me pediu para ligar a TV, colocar um filme pornográfico, né? Eu nem sabia na hora, porque eu nunca assisti isso, não é da minha índole. E eu tive que ligar lá, perguntar qual canal que era, como que fazia para ligar e tal, para pôr o vídeo. E daí começou, mandou tirar a roupa, primeiro ele tirou a roupa, eu falei assim, por que você está tirando a roupa, né? Ele, não, tira sua roupa também, mandou tirar minha roupa, daí começou o estupro. E foi assim, por volta de 2 horas, me bateu muito, foi coisas assim, que foi um filme de terror que eu passei. Então, Que tipos de agressão ele fazia com você? assim, bateu muito, né, no meu bumbum, falava para eu fazer caras e falar coisas, né, coisas que ele queria. E assim, usou, me abusou do meu corpo, totalmente. Agora, depois disso, isso durou muito tempo. Você ficou bastante tempo lá dentro. Por volta de 1h30, 2 horas. E nesse meio tempo, você me disse que ele chegou a usar drogas. Sim, ele usou cocaína por 2 vezes. Que te deixou ainda com mais medo, né? Sim, porque ele ficou descontrolado, né? Sim, parecia que eu estava de frente com um demônio. Pra mim, ele não era ele era o próprio capeta em forma de pessoa, porque... E sem conseguir pedir socorro. Sim, tava, tipo, não tinha ninguém praticamente, porque era domingo, pós-almoço. Eu acho que ninguém vai no motel essas horas, né? Não sei. E eu olhava assim para os lados, quando eu tava dentro do carro, não via ninguém. Praticamente só a moça da recepção, provavelmente, que tava naquele local. Como é que foi conviver com esse homem ali?
sob efeito de drogas, até você teve que provavelmente se manter calma, né? Para que nada de ruim te acontecesse, porque ele não te obrigou a usar drogas, por exemplo. Graças a Deus, não. Eu só pensava em Deus. Eu sou cristã, então todo momento eu falo, passe logo. Eu sou mãe, tenho uma filha, então eu fiquei até com medo de ser morta, porque ele estava com 2 malas pretas, 2 mochilas nas costas. Como ele é um segurança, provavelmente ele deve andar armado ou possui alguma arma. Como ele estava drogado, pensei, eu vou ter que tirar minha roupa por conta de segurança, porque se eu falar que não, ele vai me matar. A gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa drogada. Entendeu? Você foi para a delegacia da mulher e registrou essa ocorrência? Isso, fui. Chegando lá, pra mim era só abuso em mim e outras meninas. Chegando lá, a gente foi ver, o investigador viu que são 7 crimes cometidos, inclusive menor, né, vulnerável, abusar de um menor. Pois é, Luciana, e o que acontece a partir daí é que ela identificou, juntamente com a delegada de mulheres, que ele tem uma extensa ficha criminal. Inclusive tem uma nota da Sejusp que fala que esse homem ele tem um longo histórico. Esse histórico não é só por estupro, ele tem furto, tráfico de drogas e também roubo. Crimes que foram cometidos ao longo de vários anos, a partir de 2002. Então ele tem passagem por diversas unidades prisionais. Em 2013 ele teve progressão do regime, progressão de regime, passando do fechado para o semiaberto. Em 2017, ele ainda cumprindo esse regime semiaberto, ele não voltou para a penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, onde ele cumpria a pena. E esse fato foi registrado como fuga, porque ele deveria trabalhar durante o dia e voltar para pernoitar na unidade durante a noite. Ficou foragido por um tempo, foi recapturado em fevereiro desse ano, ou seja, 7 anos depois, no dia 14 de fevereiro, e no dia 15 ele já foi desligado do sistema com um alvará de soltura que foi concedido pela Justiça. Só que antes disso ele já tinha passado inclusive por um hospital para toxicômanos no ano de 2007, né, de julho até setembro. O hospital de toxicômanos é para aquelas pessoas que são dependentes ou de álcool ou de drogas, enfim. E ele tinha passado inclusive por exames para saber se ele era ou não inimputável. Olha, esse homem teria estuprado também uma menina de 14 anos, crime pelo qual ele já respondia também, e agora foragido da Justiça, Luciana. Com essa vítima e tantas outras que podem ter sido vítimas, porque ela mesma relata ter visto vídeos dele com outras mulheres em cenas de sexo forçado. Então, imagina quantas pessoas devem estar aguardando para que esse homem de 54 anos seja capturado pela polícia, Lu. Bom, nós entramos em contato também com a defesa desse homem que é suspeito de ter cometido esse estupro, e a advogada trouxe aí um posicionamento sobre como eles estão lidando com essa acusação. Acompanhe comigo. Recebemos a notícia e é importante destacar que o processo tramita em segredo de justiça, da própria natureza do crime, e a defesa, após ter acesso à prova dos autos, irá requerer as diligências necessárias para demonstrar a inocência do acusado, tanto durante a fase de inquérito policial quanto na persecução criminal perante o juízo competente. Bom, em resumo, estão aguardando aí o desenrolar dessa história. A vítima traz para a gente essas informações. Tudo vai ser apurado, tudo está sendo aí investigado, a gente vai aguardar a decisão da justiça, mas tem um ponto que eu não consigo aceitar. Como é que eu coloco um criminoso sexual que já tem passagem, já foi denunciado, para trabalhar em um ambiente onde ele vai ter contato com mulheres a partir dos 18 anos? É uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. Por mais que eu seja a pessoa que defenda a ressocialização, mas vamos devagar quando a gente está falando de criminoso sexual. É provado, é estatística, é científico. O criminoso sexual, gente, ele agiu uma vez, ele vai agir outra vez. E aí eu coloco ele na frente de um mar de infinitas possibilidades para ele agir. Há de se ter responsabilidade na contratação dos funcionários que você vai colocar dentro da sua casa, do seu estabelecimento. É óbvio que a culpa não é da casa noturna, pelo amor de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que limitar o máximo possível o acesso de predadores sexuais a vítimas em potencial. Parece que ele fareja
quem está ali em um momento de vulnerabilidade, uma pessoa suscetível a cair na graça dele, porque eles são ardilosos. A maior parte deles vai pela lábia. Lembra o caso que eu mostrei ontem, que foi ali puxando a vítima? Existe sim a parcela do criminoso sexual que age daquela maneira, truculento, violento. Mas existe uma grande parcela também do criminoso que ele tem dentro da sua psicopatia essa coisa do querer atrair a vítima. Então ele usa de inúmeros artifícios para conseguir fazer isso. E às vezes a pessoa acreditando na bondade do outro, na mais legítima inocência, ela acaba caindo. A vítima acreditava que ele havia se aproximado dela como uma amizade. Estava no mesmo lugar, estava trabalhando, sempre gentil, sempre educado. Mas ele estava apenas, farejando. Qual seria a sua próxima vítima? Caso, nas mãos da Polícia Civil, um homem já com um histórico delicado de denúncias e crimes cometidos, e o Cidade Alerta Minas vai até o fim acompanhando essa história, na esperança de que esse caso seja solucionado o mais rápido possível. Porque enquanto o tempo vai passando, o sofrimento dessa vítima vai aumentando e o medo também. Porque enquanto ela está refém desse sentimento de culpa, de abandono, de como se estivesse ali sendo abandonada de fato pelas autoridades, o criminoso está aí, de boinha, né? Porque para a vida dele pouco mudou. Ele já fez isso antes, ele sabe como fazer agora. Sabe quando isso vai acabar? Com a prisão. É só isso que vai botar fim nas ações desse homem. São 18 horas e